Olá, meus amigos, boa noite. Nós estamos, como sempre, e te prometemos, o nosso estudo da filosofia espírita que fazemos em toda terça-feira. Estamos estudando a obra básica, para aqueles que ainda não conhecem, o Livro dos Espíritos é a obra que nos fala a respeito dos fundamentos da doutrina espírita. Todo o seu conteúdo foi desdobrado em outras obras que vieram para explicitar mais esse conteúdo. Nós estamos, na verdade, a nossa turma está estudando a última questão desse livro, a questão de número 1019. Veja que nós levamos alguns anos estudando essa obra e ainda estamos aqui na questão 1019. Embora essa questão tenha sido feita por Kardec ao mundo espiritual, aos espíritos superiores, nos meados do século XIX, e nós já estamos no século XXI, parece-nos que essa questão é muito pertinente ao momento que estamos vivendo na Terra. Para a gente ter uma exata ideia de que o tempo passou de 160 anos aproximadamente, e, no entanto, parece que foi ontem e que a condição de vida ou dos questionamentos das pessoas de bem eram os mesmos dos tempos atuais. Então, nós temos nessa questão 1019 a seguinte pergunta: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Veja que pergunta interessante, mediante a questão da proposta de Jesus em falar que o reino dele não era deste mundo. Então, em que sentido nós deveríamos entender isso? E essa é a questão 1018, falando a respeito do reino dele. E ele dizia, neste momento, de que sim, nós, nesse mundo, poderíamos ter este reino instalado. Os espíritos superiores respondem, e Kardec, então, vem dizendo deste questionamento: poderá um dia jamais se instalar na Terra este reino do bem? O bem reinará na Terra, diziam os bons amigos espirituais, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça. Então, há uma proposta nessa massa que compõe a humanidade terrena, nesses mais de 7 bilhões de espíritos aqui reencarnados. Nós sabemos que nem todos estão propensos ao bem. Basta olhar para os nossos noticiários, basta observar a conduta daqueles que deveriam estar zelando pelos outros, cuidando dos outros, e que muitas vezes mostram o seu comportamento excessivamente egoísta, materialista, e até tirando proveito do mal que atinge as criaturas. Num exemplo muito simples, nós estamos num momento de isolamento por causa do Covid-19, e sabemos, por recomendação das áreas de saúde, de que o ideal é que mantenhamos a nossa higiene, façamos a blusão das mãos constantemente, lavar as mãos é importante com sabão, e na impossibilidade até de estar fazendo essa lavagem de mãos da maneira adequada, que tenhamos sempre ao alcance de nossas mãos o álcool gel 70. Não precisa dizer que as farmácias, muitas farmácias e supermercados que possuíam em estoque o álcool gel, subiram na estratosfera o preço disso. Quando esse produto deveria até ter seu preço diminuído, se assim fosse possível, diminuindo uma margem de lucro também daquela empresa, em favor de que todos pudessem ter acesso. Mas, pelo contrário, isso tudo foi elevado às alturas, o preço, sumiu das prateleiras, talvez até para se conseguir um câmbio negro ou um preço mais elevado quando surge. As pessoas ficam desesperadas tentando adquirir esse produto, e muitos estão, então, fazendo esse jogo da economia barata, porque isso não é uma economia abençoada, que produz algum bem.
estão explorando sim, muitas criaturas explorando sim a necessidade alheia em lugar da contribuição que seria tão bem-vinda. Então, o que é que os espíritos responderam a Kardec à época? O dia em que o mundo for habitado por criaturas, homens que estejam propensos, que haja um predomínio dos bons, uma grande maioria das pessoas voltadas a um comportamento mais ético, mais moralizado, de mais generosidade, mais amorosidade, que caracteriza o homem de bem. O dia que isso acontecer, aí então haverá mais amor e mais justiça. Então, aí sim, este reino dos céus poderá se fundamentar de uma forma melhor. Diziam os espíritos que este comportamento de pessoas boas, e aí fazendo reinar o bem e a justiça, acima de tudo, o amor e a justiça, que isso seria a fonte de felicidade para o homem. Claro, que criatura não quer viver num mundo em que o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor a si esteja vigente e que o desejo da justiça, a justiça segundo a lei humana, mas segundo a lei de Deus, essa justiça maior esteja sendo vivenciada. Quem não gostaria e quem não sabe que isso faria deste mundo um mundo mais feliz para as suas criaturas? É claro que sim. Por meio do progresso moral, dizem os espíritos, e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos. Porque nós suplicamos em nossas preces, pelos nossos anjos de guarda, pelos amigos espirituais, em outras tradições religiosas, pelos espíritos de luz, enfim, pedimos por aqueles que podem nos ajudar, a quem direcionamos o nosso pedido, a nossa prece. Mas é só por meio de um progresso moral que eles podem ter acesso a nós. Então existe uma condição, não só da súplica que fazemos pela sua proteção, mas uma condição de enlaçamento de canais que pudéssemos abrir para que esses espíritos generosos pudessem enviar suas energias, seus pensamentos, sua presença junto de nós. Seria o dia que nós tivéssemos um progresso moral e praticando a lei de Deus. É assim que eles podem ser atraídos para nós, podem se aproximar de nós, como se nós criássemos um campo magnético favorável, de uma amplitude tal que atraísse esses seres até nós. E dela se afastará os maus. Claro, porque não há compatibilidade energética, magnética, mental. Então, se nós mudamos a nossa faixa para, como uma seleção de canal de TV, queremos assistir alguma coisa melhor, aquilo que está ruim e que é projetado pelas ondas televisivas não são acessadas por nós, não encontram eco, não encontram um link para fazer uma ligação com o nosso lar, com a nossa casa e adentrar o nosso ambiente doméstico. Nós só vamos ter isso em nossa casa se assim o permitirmos. Claro que se nós queremos então atrair os bons, a proteção dos bons, nós vamos ter que nos fazer aptos a isto, e a nossa aptidão virá através dos nossos comportamentos melhorados, dos nossos pensamentos melhorados. Então, continuando a nossa leitura, diz o Livro dos Espíritos, esta página é assinada pelo Espírito São Luís. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo, dizendo que o grande link para que os espíritos maus, os maus pensamentos, as criaturas maldosas tenham força na face da terra, será o egoísmo e o orgulho humano. A hora que nós conseguirmos diminuir em nós mesmos, e voltando ao exemplo dos preços exorbitantes de um álcool gel,
Sabemos que a causa é o egoísmo daqueles que são os proprietários e que vão disponibilizar isso para as outras pessoas. A hora que esse egoísmo diminuir, com certeza nós teríamos coisas melhores na face da terra. Então, os espíritos maus só se afastarão da terra a hora que eles não tiverem como senha de acesso às criaturas que aqui habitam o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Que interessante, porque Jesus disse, quando foi questionado sobre se o reino era dele, aqui a terra, ele disse, por ora, meu reino não é daqui. Mas ele disse por ora, por agora, ele não disse que nunca seria. Ele disse que um dia poderia ser. Naquele momento não havia condição, mas Jesus pediu aos seus trabalhadores que lutassem pela implantação do reino dos céus na terra, deixando muito claro que este reino do bem estava no coração de cada criatura, estava dentro do próprio homem, mas o homem tendo dentro de si é que ele vai poder exteriorizar e favorecer outros homens com essa condição. Então nós vemos aqui dizendo São Luís para as nossas reflexões, de que nos foi predita a transformação. A humanidade vai melhorar. Mesmo que para isso nós soframos alguns flagelos destruidores, como o próprio Jesus aventou no momento em que aqui estava entre nós, dizendo que nos aguardaria o futuro. Mas, diz ele, predita a transformação da humanidade e faz a ressalva, e vos avizinhais do momento em que se dará. Então, estamos próximos desta transformação. Talvez por conta disso, estejamos vendo na face da Terra todo este caos aparente, toda esta confusão que parece não ter saída, uma coisa acontecendo sobre a outra, que parece que tudo, de repente, desabou sobre a cabeça dos homens. Então, é este momento de transformação, onde os últimos acontecimentos, eu gosto muito de pensar, que é como a sujeira do fundo do copo. Tinha uma água aparentemente limpa no copo. Havia toda uma sujidade decantada no seu fundo. E quando então houve um balanço maior nesta água, ou aquela aparentemente limpa foi se esgotando, a que sobrou era simplesmente aquela que continha toda a sujidade. E é por isso que nos parece tão complicado o que se nos apresenta, dizendo ele deste momento de transformação e que ela se apresenta, a chegada dela apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Todos que estão trabalhando pelo bem estão apressando essa chegada desse reino dos céus, da transformação humana. Ninguém vai sair deste momento que nós estamos vivendo na face da Terra, porque é uma crise global, onde todos estão sendo afetados pelas mesmas condições e parece que isso nivelou a humanidade. Não tem mais ricos e pobres. Neste momento, todos estão sujeitos às mesmas variações, às mesmas dificuldades, às mesmas limitações, às mesmas imposições legais para continuarmos vivendo em família, vivendo bem. Todos vamos sair diferentes. Podem ter certeza, muitos conceitos, muitas consciências vão despertar, muitas criaturas vão reavaliar os seus comportamentos. Assistindo algum testemunho dado por pessoas brasileiros que estavam fora do Brasil até, estudando e fazendo projeto de continuar a vida em terras europeias, e ao passar por tudo isso,
reavaliaram a sua própria vida e resolveram voltar, e eu achei muito bonito até um rapaz dizendo, pensando tudo isso, resolvi voltar para o Brasil e para a minha família. De repente, as pessoas estão descobrindo que o mais importante, o bem mais precioso que nós temos são as nossas famílias. Estarmos juntos daqueles que fazem parte do nosso núcleo principal, do palco principal da nossa existência. É a hora de buscar o ninho e muitos estão então reavaliando isso e verificando a importância da família. Essa transformação vai se verificar quando então constituir-se a Terra de espíritos melhorados, possibilitando a encarnação de espíritos mais nobres, constituindo então a geração nova sobre a Terra. É uma geração nova, depois das dores, depois do pós-guerra, depois das grandes catástrofes, sempre surge algo novo e bom. Pensamentos diferentes, costumes diferentes, parece que as pessoas descobrem outros caminhos e não mais querem voltar a viver experiências anteriores que foram causa de dores, causa de aflições. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Por favor, não entendam que todas estas criaturas que estão vivendo a desencarnação na face da Terra, quer por conta do Covid, quer por conta das outras doenças, das dificuldades, dos acidentes, são todos espíritos maus que estão sendo colocados para fora do planeta, em hipótese alguma. Dentro dessas desencarnações em massas, temos espíritos extremamente bons, temos almas tão generosas que estão saindo para voltar mais rapidamente e continuar a sua trajetória de ajudar a humanidade. São espíritos que estão saindo para oportunizar que outros venham. Então, não vejamos nessas saídas de grande escala de espíritos da face da Terra que é um expurgo de espíritos maus. Sim, há muitos que são maus, que têm a ausência do bem como o seu carro-chefe, desconhecem o bem e precisam sair para ter uma chance ainda de voltar ou talvez serem remanejados, mas não podem ficar por momento agora. Esses maldosos que estão saindo, junto à leva de bons que voltarão, não podem, porque eles causariam a infelicidade, a dificuldade, perturbariam a felicidade das outras criaturas. Irão para mundos novos, aqueles que insistirem em permanecer no mal. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo em que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. É interessante? Não é um castigo de Deus. Deus não está aprisionando essas almas, pelo contrário, está possibilitando que elas levem a outros mundos com uma humanidade um tanto mais inferiorizada, porém compatível com aquilo que estas almas se agradam, e como elas já têm um pouquinho do conhecimento, elas levarão àqueles outros mais inferiores um pouquinho o seu conhecimento. Vejo isso na doutrina espírita, quando falamos dos exilados de capela, espíritos que num período vieram até a Terra alavancar a ciência, o conhecimento humano. Assim, aquele que pode um pouquinho haverá de ensinar aos outros que têm menos condição. E se não puderam fazer isso aqui no planeta, farão em outras moradas da casa do Pai. Jesus diz, há muitas moradas na casa do Pai. Então, há muitas possibilidades de crescimento. E ali vão trabalhar
como diz São Luís, pelo seu próprio adiantamento, ajudando as criaturas a viverem melhor, ensinando a elas o que já sabem, trabalhando pelo seu próprio adiantamento e trabalhando pelo adiantamento dos seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, que está começando agora, continuarão muitos sendo remanejados. Não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido e, na vinda do homem para a terra, em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva, não descobris a que não menos sublime alegoria do pecado original? Com certeza, o pecado original, que é comentado por nós, é aquele que trouxemos conosco de experiências anteriores. Não é o ato sexual que permitiu um corpo que hoje estamos habitando, mas é o que cada alma que habitará um novo corpo traz consigo, como nós trouxemos os nossos enganos do passado, que a morte não desfez e que, através de sucessivas reencarnações, estamos nos libertando deste pecado cuja origem está em nós mesmos. Considerando desse ponto de vista o pecado original, se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pela de seus pais. Não pagaremos os pecados de nossos pais. Nossos filhos não pagarão os nossos pecados. Na tradução bíblica, diz que pagaremos na terceira ou na quarta encarnação. Na terceira ou na quarta encarnação, significa a nossa própria volta. Estaremos voltando, daqui a 2 ou 3 encarnações, a vestir a carne, e assim estaremos com certeza cumprindo o nosso papel, resolvendo os pecados que ainda carregamos, que significam as nossas atitudes enganadas diante da lei do amor que Deus nos propõe. Então, meus amigos, São Luís vai encerrando a sua fala nos dizendo: todos vós, homens de fé e boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo, na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo do grão que houverdes semeado. Estaremos colhendo o que semeamos sempre. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias, terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos dos que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo das suas misérias. Jesus, dentre os seus sermões, tem um sermão denominado Sermão dos Ais, e ele fala exatamente disso. Ai daquele cujo comportamento não é concorde à lei de Deus, onde tirou proveito para si mesmo de todas as situações e onde terá que resgatar, através do bem a ser praticado, as dores causadas aos seus irmãos. E muitas vezes, aqui mesmo, ainda encarnado, não terão aqueles que atendam às suas misérias futuras. Pensemos nisso. É a última questão do Livro dos Espíritos e na próxima semana estaremos entrando no primeiro capítulo da sua conclusão. Mas fica o recado como se fosse para os dias atuais. Ai de vós, que por egoísmo estão transgredindo a lei do amor, porque terão que responder por isso diante de Deus. Muita paz, muita luz, muita confiança em Deus, mas, sobretudo, muita atitude no bem, para que possamos merecer o amparo divino a cada instante do nosso existir. Boa noite, amigos.